Eu estou cansada desse papo de comunicação superficial. Use essa frase para impressionar o seu chefe. Fale daquele jeito para ocupar espaços. Use suas mãos assim, assim, assim e você vai transmitir segurança. Quem não está cansado desse papo? Que sim, até serve em alguma medida ali como uma técnica rápida, como uma técnica superficial. Mas quem realmente quer mudar o padrão de comunicação, quer usar a comunicação para o desenvolvimento pessoal, não aguenta mais. Por quê? Comunicação é autoconhecimento. Se eu começo a entender como eu funciono, o que eu estou sentindo, como isso reverbera no meu corpo e como isso é expresso através da minha comunicação, aí sim a gente está falando de uma mudança real. Aí sim eu estou falando de mudanças que vão gerar resultados diferentes. Diferentes dos resultados que eu tive a vida inteira, porque eu estou aprendendo a ser outra pessoa. Bom, eu sou a Alana Barros, sou fonoaudióloga, doutora em saúde pública na área de comunicação e saúde. E é por isso que eu quero conversar aqui no YouTube. Eu quero papos profundos, papos reais, que vão de fato mudar a vida das pessoas. A comunicação transformou a minha e eu sei que um papo profundo sobre isso pode transformar a sua também. Então, se você quer conversar mais sobre comunicação, fique aqui que eu vou te contar mais a história desse canal. Bom, eu venho do Instagram. Gosto do Instagram, mas estava sentindo falta de algo mais profundo, onde eu pudesse explicar melhor os conceitos, onde eu pudesse abrir de fato um papo real com as pessoas. Porque no meu Instagram as pessoas adoram dicas, dicas de exercícios de voz, exercícios de dicção, orientações sobre posicionamento, mas o tempo e o espaço que eu tenho lá são diferentes, são pequenos, e eu comecei a sentir uma falta de um papo profundo. Mas eu também tenho um amigo, professor de português, que é um grande youtuber e sempre me falou: Alana, você tem que estar no YouTube. O YouTube é um lugar para você. Lá tem espaço para você falar, lá dá para você explorar suas ideias. Só que eu achava que o YouTube era um lugar em que eu não tinha tempo para investir, porque eu achava que tinham necessidades de muitas edições, de coisas para chamar a atenção, tinha que entender de mais um algoritmo, eu já não estava dando conta de ter que alimentar o sistema no algoritmo do Instagram. Então eu sempre tive uma certa resistência com o YouTube, apesar de sempre consumir muito o YouTube. Até que eu comecei a sentir essa necessidade, como eu estava te contando, né? Não aguentava mais falas superficiais. Eu mesma estava me achando incoerente com os vídeos que eu estava colocando. Eu estava sentindo que eu estava alimentando só um algoritmo, só colocando o que os seguidores queriam ver, sem gerar uma mudança realmente profunda, apesar de sim gerar uma grande mudança, mas não era a mudança que eu sabia que as pessoas poderiam ter. Aí eu comecei a criar resistência com o próprio Instagram. Comecei a não produzir nada e falei, não quero mais, deixa aí ele meio parado mesmo, vou ver o que eu faço. Só que esse papo profundo faz parte de mim. É assim que eu atendo meus pacientes no consultório, é assim que eu falo com os meus clientes nas grandes empresas, é o tipo de papo que eu levo nas minhas palestras. Entender comunicação como uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta de relacionamento que permite mudar a mim e, consequentemente, mudar a minha expressão e o meu relacionamento com o outro. Entendendo isso, eu falei, não, eu acho que agora deu vontade mesmo desse papo mais profundo. E aí, como esse papo mais profundo pode ajudar você a mudar sua comunicação? Sabe aquelas ideias sempre meio travadas, meio confusas? Ou às vezes a ideia já está até bem organizada, mas em uma situação importante é difícil usar de uma forma estratégica. Em uma situação importante você não consegue colocar o posicionamento que você sabe que você precisa. Ou você até tem muito conhecimento, mas você não consegue transmitir. E às vezes pessoas com menos conhecimento técnico do que você passam na sua frente, têm mais resultado do que você tem, porque sabem se posicionar, sabem se comunicar. As pessoas falam muito de técnica de persuasão, como influenciar pessoas, enfim, todos esses livros mais famosos que a gente já conhece. Só que se a gente usa essas técnicas de uma forma superficial, a gente não mexe na causa. Eu até aprendo ali uma técnica de posicionamento dentro de uma reunião, de escuta estratégica, mas eu sempre estou usando de uma forma muito artificial, muito como uma ferramenta, sabe? Então, assim, eu vou usar isso aqui como uma ferramenta. Eu até posso ter um resultado, mas às vezes eu vou travar no próximo nível.
Porque o que me levou daqui para cá não foi a mudança real que aconteceu dentro de mim. Eu não estou preparada verdadeiramente para assumir esse novo degrau. Então eu usei ali um hackzinho, dei um pulo pro outro degrau, mas eu não dou conta de lidar com o que eu vou viver naquele degrau, porque eu não fiz de fato mudanças internas. Você entende a minha abordagem? Você entende porque é preciso mudar questões internas também? Que sim, às vezes demora um pouquinho mais do que só fazer um exercício que vai soltar sua dicção em uma semana, mas essas mudanças internas vão de fato te transformar. E a gente não tá falando de perfeição. Porque a perfeição, na verdade, é um lugar que a gente não quer chegar. Porque quem tem esse ideal de perfeição, geralmente roda em um lugar de muita trava, de muito perfeccionismo, muito controle. E isso gera muito sofrimento. Nem sempre um sofrimento expresso, nem sempre um sofrimento visível, mas gera um sofrimento interno. Uma sensação ali que fica rodando no coração e na mente, sempre de uma necessidade de perfeição. Ou pode paralisar. Então, a gente tem também um grupo de pessoas que querem rodar na perfeição e simplesmente paralisam, porque não conseguem fazer exatamente naquele ideal. Então, o meu primeiro pedido para você é autoconhecimento. Nesse momento, pega aí um papel e uma caneta. Dá pausa no vídeo. Pega lá. E você vai escrever nesse papel. Hoje, qual é o seu maior desafio ao se comunicar? Pausa o vídeo e escreve isso com calma. E aí, escreveu? Observe agora qual foi o aspecto que você relatou. Esse aspecto é físico? Esse aspecto é emocional? Esse aspecto é mais cognitivo? É mais da sua linguagem? Ou esse aspecto pega tudo? Vou te dar um exemplo para te ajudar a entender. Se você escreveu que a minha dicção é travada, é um aspecto mais físico. Então você vai entender que tem uma coisa física, uma questão física que está restringido à sua comunicação, até onde você percebe. Porque pode ser que se você passar por uma avaliação, por exemplo, comigo, eu te ajude a ver outras coisas. Mas a gente está no processo inicial do autoconhecimento, então vamos lá, vamos com calma. Então a gente controla ali um aspecto físico, por exemplo, alguma questão da minha dicção. Anote. Aí você vai anotar o que é. Então pega esse aspecto e explora, vai mais a fundo. Eu travo a dicção em situações de nervosismo. Ou não, a minha dicção é travada o tempo inteiro. Ou então eu apresento um pouco de gagueira. Descreve isso, tá? Agora vamos imaginar que você colocou um aspecto mais emocional. Não tenho dificuldades grandes de fala, mas em situações de tensão, em situações em que eu me sinto mais ansioso, mais ansiosa, eu tendo a falar rápido demais. Ou eu começo a gaguejar, ou eu esqueço as palavras. Isso está relacionado mais ao emocional. Como o emocional afeta a sua comunicação. Agora, pode ser que você tenha colocado algo mais relacionado ao seu cognitivo ou à sua linguagem. Então, pode ser que você tenha escrito assim: eu esqueço as palavras quando eu vou falar. Então, eu tenho a ideia na minha mente, mas na hora de falar, a palavra não vem. E aí, quando eu saio da conversa, de repente, lembro da palavra. Ou pode ser que você diga assim: eu sei a ideia, eu sei a informação que eu quero passar, mas no momento da minha fala, eu começo a falar de qualquer jeito. Quando eu vejo, eu já fui super prolixo, já falei um monte de coisa e no final não consegui expressar o que realmente eu tinha pensado para expressar no início. Será que esse é o seu caso? Então configure isso, escreve esse desafio e caracteriza esse desafio. Por quê? Você vai precisar entender aonde você vai precisar treinar. Que ponto é o ponto que você precisa dar muita atenção? E sim, vai ter influência dos outros pontos. O corporal sempre vai influenciar o emocional, que vai influenciar o mental. Todos estão conectados, mas se eu entendo aonde é o meu ponto principal, aonde que eu preciso prestar atenção e começar a treinar, eu dou vários passos. Eu dou um passo muito grande já no início do meu treino, porque eu tenho mais clareza de onde eu tenho que colocar atenção, aonde eu tenho que treinar e aonde eu preciso melhorar. E é esse papo que a gente vai ter aqui nos próximos vídeos, nos nossos próximos encontros. Então fica com a sua autoanálise, fica com a sua reflexão e a partir dela comece a treinar com os exercícios que eu vou trazer para você, com os papos sobre emoção, sobre sentimento, sobre organização da linguagem, do raciocínio. Vou trazer também técnicas de neurociência, técnicas da fonoaudiologia,
técnicas da terapia da comunicação para te ajudar a focar na sua área principal, mas integrar tudo o que você precisa para de fato transformar a sua comunicação consigo mesmo, transformar a sua comunicação com o outro e, consequentemente, ter os resultados que você sempre desejou, a vida que você sempre desejou. Porque sim, a comunicação tem esse poder de transformar quem a gente é e transformar a nossa vida. Então eu fico muito feliz que você tenha ficado até aqui e eu espero te encontrar nos nossos próximos vídeos. Até lá!